Queridas irmãs, queridos irmãos, é curioso como Jesus, ele subverte o nosso jeito de pensar. E é muito comum acontecer com a gente o que aconteceu no cenário do texto do Evangelho de hoje. Quando nós nos aproximamos de Jesus, pedindo uma coisa, crendo que precisamos daquilo, suplicando um elenco de necessidades a Ele, e na verdade Jesus, abrindo os nossos olhos, realçando o nosso discernimento e nos colocando no nosso lugar existencial, nos ajuda a entender que na verdade o que nós verdadeiramente precisamos são outras coisas. As nossas verdadeiras necessidades são outras, e o espaço que Ele precisa de tocar e de transformar são outros espaços, e que nós, por falta de fé, de conhecimento, de catequese, vamos aos poucos negligenciando, colocando de lado. Isso aconteceu no texto do Evangelho de hoje. Há um homem paralítico, com um grupo de amigos ao seu redor, que assim como aquela multidão que ocupa a casa de Cafarnaum, identifica o poder e a majestade de Deus no Cristo, que realiza maravilhas pela tua presença. E aquelas pessoas que estão ali são pessoas de fé. Jesus reconhece isso, assim como nós somos pessoas de fé. Mas necessariamente ter fé nem sempre significa que temos discernimento. Discernimento passa pela compreensão, pela abertura de coração, pela disposição em conhecer, em estudar, em aprofundar a nossa intimidade com Jesus. Mas o primeiro passo, o mais importante, o necessário é a fé. Isso é o que alegra o coração de Deus, e sem isso os próximos passos não podem ser dados. E no cenário do Evangelho, muitas pessoas estão ali ao seu redor. A grande maioria, podemos deduzir, pessoas com fé, inclusive estes que ocupam o lugar central da cena relatada pelo evangelista. Um homem paralítico, e não podendo entrar, porque a casa estava ocupada, inclusive a porta de entrada, eles conseguem, sabe-se lá Deus como, num esforço descomunal, abrir um buraco no teto e conseguem colocar o leito daquele homem paralítico, e o Senhor se encanta com o esforço, com a fé. Agora, o que aquelas pessoas buscam é a cura para aquela paralisia. E Jesus olha para aquele homem olha para Jesus, e Deus fala o que é motivo de, possivelmente, incômodo para aquele homem, e claramente escândalo para as autoridades religiosas que acompanham aquilo que Jesus realiza. Jesus perdoa o pecado do paralítico. Percebam, o paralítico foi atrás do Cristo procurando a cura para a sua paralisia, e Jesus olha amorosamente para ele, e num primeiro momento não lhe dá a cura, mas lhe dá o perdão dos seus pecados. E o texto continua dizendo que o que escandalizou o coração das autoridades religiosas da época não era a possibilidade dele curar, porque seria bom que Jesus fosse somente um fazedor de milagres, seria bom ter ao serviço da Galileia um homem que estendesse a mão e curasse leprosos, curasse paralíticos, curasse os coxos, faria bem para o contexto social. Mas a preocupação de Jesus não era não era somente resolver a relação de cada pessoa consigo mesmo, a relação de cada pessoa com o outro. Tudo isso
é extremamente importante. Mas a função de Jesus, naquele momento e também na nossa vida, é uma função curativa nossa com Deus. Por isso que antes de curar a paralisia, a doença que Deus quis curar através da ação de Jesus, nosso Salvador, era curar o relacionamento daquele homem com Deus. Por isso, eu não vou olhar primeiro para a tua paralisia, não é isso que me interessa nesse momento. O que me interessa é a cura dos teus pecados, é o perdão dos teus pecados, é reconectar a tua amizade com Deus. A paralisia vem depois, a doença vem depois, as estruturas físicas elas vêm depois, elas estão no bojo, elas estão no contexto de tudo aquilo que Deus olha, cura, santifica, transforma, restaura. Mas o primeiro passo é Jesus fazer-se entender que Ele é Deus. E se tem algo que só Ele pode fazer, ninguém mais, nenhum médico, nenhum advogado, nenhum assistente social, nenhum profissional pode resolver, é remendar, reconectar, recolocar-nos novamente na amizade com Deus. Isso só Ele pode fazer. E isso escandaliza muitos poderosos da época, porque eles pensavam que tudo podiam, porque eles pensavam que tinham nas mãos o protagonismo da cena religiosa e social da época. E Jesus coloca as coisas no seu devido lugar. Aí nós vamos trazer esse texto para a nossa vida, e vamos lembrar quantas vezes nós nos esquecemos de pedir aquilo que é essencial, que é o perdão, reconciliar-nos com Ele, retomar a nossa amizade com Deus. E isso é tão curioso, a importância do perdão, a importância do manter-se distante do pecado, que quando nós vamos buscar o perdão dos pecados pelo sacramento da reconciliação, a gente busca uma coisa e ganha outra. Porque quando nós vamos buscar o perdão e o Padre nos dá a absolvição, antes do Padre dizer, eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Ele diz na fórmula da absolvição, eu te concedo pela autoridade da igreja, o perdão e a paz. Então percebam, antes do Padre te dizer, quando você vai se confessar, eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, imediatamente antes dele dizer isso, a fórmula da absolvição nos manda dizer, eu te concedo pela autoridade da igreja, o perdão, mas não é só o perdão, eu te concedo o perdão e a paz, porque o perdão dos nossos pecados, ela gera no nosso coração, muito mais do que simplesmente a cura física, do que simplesmente a solução imediata daquela questão que está martelando na tua cabeça, muito mais do que a solução imediata daquela questão corriqueira do seu dia a dia, e que de repente você está ali, cotidianamente pedindo para o Senhor resolver, aí você está de joelhos, pedindo para o Senhor resolver, aquele problema cotidiano da tua vida, que bom, mas você está se esquecendo de pedir que Ele também te perdoe, e no meio desse caminho, há a paz que não é concedida a um coração que não se sente perdoado, lavado, transformado, renovado. Olha isso para a nossa própria prática de fé. De repente nós somos fidelíssimos no nosso grupo de oração, de repente nós somos fidelíssimos na nossa novena, de repente nós somos fidelíssimos no nosso terço mariano, mas nós não temos coragem de nos confessar ao menos 2 vezes ao ano. Olha que coisa que não fecha. Ou seja, eu sou como paralítico,
que estou subindo no telhado pedindo para Deus me curar da paralisia, e estou me esquecendo que o Senhor, antes de me curar da paralisia, está querendo me oferecer o perdão, que, como diz a fórmula da absolvição, é o perdão que gera no meu coração a paz. Tantas e tantas pessoas buscando a cura da paralisia, indo nas novenas e nos grupos de oração semanalmente, e que há anos não buscam a confissão, e que de repente não buscam a confissão porque dizem assim: quem é o padre para perdoar o meu pecado? Olha que curioso, não é isso que disseram aqui no Evangelho? Ora, alguns mestres da lei estavam ali sentados e refletiam no seu coração: esse homem está blasfemando, ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Olha que curioso, nós repetimos as mesmas palavras dos mestres da lei, que não entendem como não entendiam o óbvio, é Deus quem perdoa, mas que na sua generosidade se utiliza de instrumentos falhos e limitados, porque a obra independe do operário, a obra é do Pai, do Divino Pai, na ação do Filho, pela unção do Espírito, que acontece na nossa vida. Aí eu continuo indo na minha novena, continuo indo no meu grupo de oração, que é maravilhoso, fundamental, só que é a cura da paralisia. Deus concede, na sua liberdade, Deus faz o que quer, do jeito que quer, no tempo que quer. Agora o Evangelho nos diz que a vontade dEle mesmo, prioritária, é dar-nos o perdão. Porque de nada adianta eu estar curado da minha paralisia e não ser amigo de Deus. De nada adianta estar com a minha casa organizada, com as minhas estruturas cotidianas enfileiradas, se o meu coração não está alinhado ao coração do Senhor. Para que fé? Para que igreja? Para que religião? Aí pronto, me basta a matéria. Por isso que Deus primeiro quer realinhar, por isso religião, religa, realinhar a nossa vida com Ele, nos dá o perdão, pela autoridade da igreja, o perdão e a paz. Tendo a paz e tendo o perdão, aí cura a paralisia, resolve os problemas cotidianos, olha para a nossa vida, o Senhor fez isso e faz isso, porque é próprio do seu jeito de ser Deus, vivo, encarnado, presente, eucarístico e revelado. Mas antes, o perdão. Que essa missa nos ajude a ter esse gesto de humildade. Nós vamos agora, na sequência, viver a nossa ladainha a Jesus misericordioso, e que ajoelhado, olhando para este coração aberto pela lança, faça com Jesus misericordioso este seu compromisso. Se há muito tempo você não se confessa, ou se você se confessa de qualquer jeito, ou se você precisa de se reconciliar com Deus, de ter com Ele uma conversa sincera, de um coração que precisa de ser renovado, procura primeiro essa cura. A cura da paralisia é consequência, ela acontece, mas o que Deus primeiro quer é colocar o nosso coração pulsando na mesma sintonia que o seu coração sagrado, que dá sentido à nossa vida e à nossa existência.